Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida. Você está no nosso canal, me chamo Wesley Santos. Nós estamos numa série Os Amores de José. Já falamos do amor de José pelo pai, pelo seu pai Jacó. Logo em seguida falamos do amor de José pelos irmãos. E estamos agora no terceiro vídeo da série, onde nós vamos falar rapidamente sobre o amor de José pelos egípcios. É muito curioso que você vê que José tinha muitas razões para até mesmo humanamente odiar os egípcios. Se você olhar o capítulo de número 39, versículo 1, você vai ver que José não foi para o Egito porque quis, ele foi forçado aí. E a ideia de forçado ali, o contexto vai mostrar claramente que ele foi realmente como que um sequestro, como que uma venda. Outra razão que ele tinha para ser odiado ou para odiar os egípcios é que lá ele vai se tornar, pelo menos inicialmente, um escravo no capítulo 39. Na verdade, José no Egito vai viver um período como se fosse uma mercadoria, algo sem valor. Na verdade é isso que o Egito faz com José, é isso que o mundo faz conosco. Ele tira o nosso valor, porém, isso tudo inicialmente. Ele tinha muitas razões para odiar o Egito. Outra dela, por exemplo, é que lá ele foi caluniado no capítulo 39, versos 14 e 15. Você sabe muito bem, pela mulher de Potifar. Ainda o texto mostra no capítulo 40, versículo 23, que lá ele foi esquecido. Quando ele colocou um pouco a confiança no homem, ele foi esquecido pelo copeiro do rei durante um bom período. E ali ele esteve preso. Você vê que lá ele foi afligido, no capítulo 41, versículo 52. Ele tinha muitas razões para odiar os egípcios. Os egípcios, pelo menos inicialmente, o fizeram sofrer. Mas o que eu acho interessante é que você vai ver que José os amou. E José vai amar os egípcios desde o início. E esse amor é manifestado em várias maneiras ou de várias formas. Eu listei algumas aqui. Veja, ele é manifestado exatamente no serviço que foi prestado a Potifar. No capítulo 39, embora ele chegou como escravo, ele faz um trabalho tão excelente que isso demonstra o seu amor. Aí você vai ver ainda a fidelidade que ele vai exercer para com Potifar, porque a esposa de Potifar quer deitar-se com ele, mas ele é fiel ao seu Senhor. Ainda você vê o amor de José no serviço no cárcere que ele prestou. Ele trabalha com excelência. Você vê o amor de José no cuidado com os 2 oficiais de Faraó, no capítulo 40, versículo 7. Eu acho muito curioso porque José estava preso, José estava sofrendo, mas quando ele viu aqueles 2 oficiais, o copeiro e o padeiro de Faraó, tristes, ele se preocupou. Que coisa interessante, né? Porque o sofrimento não pode arrancar a nossa capacidade, que na verdade é uma capacidade divina, de nos compadecer de quem sofre. Porque os que sofrem devem entender aqueles que sofrem. Na verdade, às vezes o sofrimento tem esse propósito, nos fazer entender aqueles que também estão sofrendo. José se preocupou com os 2 oficiais do rei, demonstrou essa preocupação. Veja o amor de José manifestado aos egípcios. Ainda você vai ver que José, ele tem a ideia, na verdade não é dele, é Deus que a dá, mas a ideia é exteriorizada por ele. Ele ajunta de maneira preventiva o trigo, isso para cuidar dos egípcios. Veja o amor. Ele poderia muito bem, já que aquele povo ele fez sofrer, deixar que eles se virassem, né? Mas há um amor preventivo, há um amor que protege, há um amor que cuida. Você vê isso ainda na maneira como ele abre os seus celeiros, depois de juntar o trigo no celeiro, ele abre os seus celeiros para o povo. Sabe o que eu vejo aqui? José amou os egípcios do início ao fim. Isso me faz lembrar o caráter de Cristo, porque Jesus também foi assim. Enquanto os seus algozes o feriam, o machucavam, enquanto Jesus estava pendurado naquele madeiro, sofrendo, a Bíblia diz que Jesus dizia algumas palavras
E dentre elas, em Lucas 23, versículo 34, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo, eles não sabem, eles não entendem aquilo que eles estão fazendo. Sabe o que eu acho interessante? Nós não somos chamados para amar o Egito. Isso é uma verdade. O Egito é uma tipologia, os irmãos sabem muito bem, do mundo. E 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, os valores do mundo, esse sistema pagão, ímpio, contrário a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós não somos chamados para amar esse sistema mundano. Mas, por outro lado, a Bíblia diz em João 3,16 a respeito de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não parece uma contradição? Porque 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ali o sentido de mundo em João 3,16 são as pessoas, cada indivíduo, cada ser humano. Deus os amou. Então nós não somos chamados, assim como o próprio Deus, a não amar o mundo, ou a humanidade, perdão. Nós somos chamados, sim, não amar o sistema falido, podre, pecaminoso, contra Deus, rebelde, desobediente a Deus. Mas nós somos chamados a amar as vidas, as pessoas. Que Deus nos dê essa graça para ter esse amor de José, porque às vezes vamos estar como estamos no Egito, mas isso não pode arrancar de nós, tirar de nós o amor pelos egípcios. Embora o Egito pode nos fazer sofrer, nós podemos ser instrumento de bênção para os perdidos. E através desse amor podemos ganhar muitos para Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a seguir amando o Pai, amando os irmãos, mas também amando aqueles que estão perdidos. Que Deus nos dê esse amor e que possamos amar assim como Jesus Cristo amou. Lembra de Marcos 10, 21? Ele chegou para aquele jovem rico, um jovem falho, pensava que era perfeito, mas era falho. A Bíblia diz em Marcos 10, 21 que Jesus o amou, disse-lhe a verdade. Jesus disse sim, porque Jesus disse: vai e vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e você depois me segue, você vai ter uma herança nos céus. Ele não pôde, mas a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus reprova a conduta, mas Jesus ama aquele pecador. E é por ele e é por mim que Jesus morreu. Que possamos amar assim como Jesus amou a cada um por onde passou. Deus te abençoe.